Bom dia, expressionauta. Como vai? Sou Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso desta segunda-feira, 20 de maio de 2019. Aqui, seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. E chama o Felipe Quintas, que vai continuar com a exposição que ele vem fazendo sobre a atualidade do chamado desenvolvimentismo clássico, né? uma nomenclatura que ele próprio inventou. Felipe Quintas, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Aliás, Felipe, para começar, você teria algum comentário? Acho que você tem que abrir seu microfone, que eu tentei abrir aqui e não consegui. Agora, não. Agora sim. É o seguinte, você tem algum comentário sobre essa questão da companheira Elisângela na LERJ? Você que é aí do Rio, conhece bem essa questão do caixinho unificado suprapartidário e essa questão da esquerda usar o moralismo que acaba se voltando contra si? Bem, bom dia, Rômulo, bom dia, Carlos, bom dia a todos do Duplo Expresso, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Bem, em relação à corrupção, isso eu não sei, né? Não sei e prefiro não falar. Mas há um aspecto político interessante aí, porque o André Siciliano, que está na mira agora do Caixinha, ele derrotou o PSL aqui no Rio de Janeiro, né? Ele conseguiu dobrar o PSL no sentido que ele era o presidente da LERJ e conseguiu se reeleger com o apoio do governador Witzel, derrubando o PSL, a candidatura do PSL, que era do Rodrigo Amorim, aquele que quebrou a placa da Marielle, né? Rodrigo Amorim queria se candidatar, o André Siciliano fez uma articulação com o dito centrão, incluindo o Witzel, e conseguiu que o Rodrigo Amorim sequer colocasse a candidatura dele. Rodrigo Amorim teve uma derrota assim, acachapante, liderada pelo André Siciliano, que conseguiu se reeleger praticamente por unanimidade. Só uma meia dúzia, acho que literalmente meia dúzia de deputados estaduais não votaram no André Siciliano, todos eles do PSL, inclusive o Rodrigo Amorim, que anularam o voto por conta de que só havia a candidatura do André Siciliano. Ou seja, moralismo à parte, eu não sou nem um pouco moralista, né? Se o PT tem miliciano aqui no Rio, ainda bem que tem, né? Porque ser político no Rio e não ter uma milícia do seu lado, não ter um miliciano para chamar de seu, é muito ruim, né? No mínimo, você vai terminar como a Marielle, né? O Freixo tem a sua milícia, que é a Globo, né? O Freixo, aqui na política do Rio, você se alia à milícia, você se alia à Globo. Não, às vezes pode acontecer de se aliar aos dois ao mesmo tempo, mas geralmente ou é um ou é outro. O Freixo você está esquecendo apenas também a aliança alternativa com o tráfico, né? Tem esse pessoal também. Sim, mas Globo e tráfico são... tem uma, não vou dizer que sejam ligados, mas existe uma afinidade ali, né? Então o Freixo resolveu se aliar à Globo, e tem gente, felizmente tem gente do PT que é ligada à milícia. Felizmente não é só a direita que está ligada à milícia. Isso é bom para a esquerda politicamente, né? Fazendo uma análise não moralista da coisa. E é por isso que querem derrubar o André Siciliano. Ou seja, a própria Folha que dispara contra o André Siciliano, então a gente vê que ela não está tão contra o PSL e o Bolsonaro assim, já que o maior rival do André Siciliano no Rio é o PSL, não é nem o Witzel, não. O Witzel está do lado do André Siciliano, numa jogada inteligente do Siciliano. Na verdade, ele está acima, pairando num helicóptero, né? Sim. Exato. Tá acima, pairando no helicóptero, mas está aberto à negociação. O Witzel também não tem preconceito, né? Eu vou dizer, até me surpreendi positivamente com ele, porque eu achava que ele fosse ser mais intransigente que o Bolsonaro, e não é um cara que sabe fazer bem a política. Claro, é isso que é essa droga, em termos de conteúdo, é essa droga que a gente vê. Mas é um cara muito menos perigoso do que o Bolsonaro ou a grande mídia, né? Embora o Witzel esteja ligado à Globo também, né? O Witzel agora virou amiguinho da Globo, porque
para o vídeo isso tudo pode ser negociado. E, por incrível que pareça, isso é bom, né? Que alguém esteja aberto à negociação. Né? Ô Felipe, você dizia aí ainda há pouco, né, que a Globo, a gente não pode dizer que é associada ao narcotráfico, mas há, enfim, uma convergência de interesses, digamos. Você sabe que a Globo tem muita dificuldade em ser oposição ao governo do estado do Rio e ao governo da cidade do Rio de Janeiro, porque a Globo tem uma empresa de eventos, acho que é Geo Eventos, uma coisa assim, que ficou muito grande nessa época dos mega eventos que vieram para o Rio de Janeiro, e quem trabalha na área aí sabe que nada melhor do que nota de evento, essas coisas, para esquentar dinheiro frio, dinheiro de origem lícita, aí, não sei como, será, tráfico, enfim, não sei, mas é algo que é muito difícil para a Globo. O mercado de eventos do Rio de Janeiro é muito importante no modelo de negócio das organizações Globo, deve ser por alguma questão, né? Não sei porque é tão importante, mas enfim, só para registrar. Bem, vindo da Globo, a gente não espera muita coisa diferente, mas só um registro aí. A oposição da Globo ao Crivella é a maior oposição a alguém desde o Brizola, né? Nem contra o Lula e a Dilma a Globo se opôs tanto quanto se opôs com o Crivella. Chega a ser histérica a oposição, e isso só me faz sentir mais simpatia pelo Crivella. Exatamente, né? E isso aí coincide. O Crivella, a primeira coisa que fez quando chegou na prefeitura foi tirar a parceria que tinha com a Globo nessa questão de eventos. Então por aí você infere também. Eu não votei no Crivella porque eu não voto na cidade do Rio de Janeiro. Eu votei no atual prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, aqui. Mas se eu votasse no Rio em 2016, eu teria votado no Crivella. E deixei registrada essa minha visão na época, e hoje, com o desenrolar dos fatos, só confirma que na época a minha opção, caso eu votasse no Rio, seria pelo menos, não vou dizer a melhor ou a menos ruim, mas a mais adequada politicamente. Né? Bem, e essa barganha que ele está fazendo, pelo menos eu imagino que seja uma barganha ameaçando acabar com os desfiles das escolas de samba para o ano que vem. Nesse negócio de escolas de samba, eu acho que isso pode ter patrocínio privado aí, né? É porque o lucro disso é basicamente privado, a prefeitura já arrecada com os impostos de qualquer jeito, mas o que retorna à prefeitura é basicamente na forma de impostos. Agora, Globo, Ambev, que são as que mais se beneficiam do carnaval, isso não entra com um centavo no financiamento do carnaval, acho que seria justo que eles participassem mais do evento. Muitas escolas de samba faziam desfile de acordo com o que essas grandes empresas queriam, inclusive, e, no entanto, quem entrava com todo o patrocínio era praticamente a prefeitura e os demais governos. Então, acho que Globo e Ambev podem entrar com a parte delas também. Então, nesse ponto, o Crivella está certo. Numa época de vacas magras, que a prefeitura, de fato, está sem dinheiro por uma questão de crise de arrecadação. E outra coisa, a prefeitura não imprime dinheiro. O governo federal não tem desculpa para alegar falta de dinheiro, porque o governo federal tem impressora na mão. Quem tem impressora na mão tem tudo, né? Ativa a impressora, né? Agora, a prefeitura não tem. Então, de fato, está sem dinheiro por conta de uma crise de arrecadação muito proveniente da Lava Jato e também do arroxo fiscal que a União faz. E, infelizmente, nesse ponto, o Crivella não bota o dedo na ferida para acusar a Lava Jato e austeridade fiscal. Mas já que nem o PT e nem o PSOL fazem isso, querer que o Crivella faça também, a esquerda não pode cobrar isso do Crivella. Falar sobre isso, Felipe, estou olhando aqui uma grande rejeição a esse seu apoio ao Crivella durante a eleição. O pessoal está falando Crivella jamais, Crivella nunca, né? Um slogan parecido, né, com o que usam com o Bolsonaro e tal. E o que você está achando dessa história que a esquerda estará unida no Rio de Janeiro em torno de Marcelo Freixo, PT, PDT, PSB, todo mundo na candidatura do PSOL de Marcelo Freixo / Rede Globo? É capaz de não ir nem para segundo turno, né? Porque, veja bem, o Freixo só perde eleitor a cada eleição. O Freixo, em 2012, no auge do Eduardo Paz, o Freixo teve quase 1 milhão de votos, né, no primeiro turno. Perdeu, não chegou nem a 30%. Né? O Eduardo Paz teve 67%, foi uma vitória bem acachapante dele. Aí tá.
Aí, em 2016, 4 anos depois, a votação do Freixo foi menos de 500 mil, ou seja, se reduziu a menos da metade. E só no segundo turno de 2016, contra o Crivella, que tinha perdido para o Pezão, perdido bem para o Pezão, só no segundo turno o Freixo recompôs um pouquinho mais do que teve no primeiro turno em 2012. Ou seja, a base dele não se alterou de 2012 para 2016. Que é a mesma votação que ele tem para deputado, né? Nos 500 mil, aí, meio milhão, é mais ou menos isso aí. Por aí, né? Porque é aquela turminha da Praça São Salvador, ali da zona sul do Rio, um pouquinho da Tijuca, Meia. O mapa eleitoral do Freixo vai até o Meia, não passa dali, né? E o Freixo também não faz nada para mudar isso, né? Não faz nada para reverter isso, né? E outra coisa, um cara que se mostra tão servil aos interesses da Rede Globo, não vai esperar o que dele no governo? No máximo que ele faça uma caridadezinha aqui, ou outra ali, né? Mas isso qualquer um faz. Quanto à questão do Crivella, é muito bom lembrar que o Crivella, enquanto força evangélica, sempre representou um setor moderado, né? E ligado de alguma forma aos interesses populares e sociais dentro do meio evangélico. O que eu já previa na época está se confirmando agora, que um possível enfraquecimento do Crivella fortaleceria setores mais radicais dos evangélicos que estavam sendo tamponados pelo sucesso político do Crivella. Lembrando que o Crivella foi aliado de primeira hora do Lula, né, e do PT desde 2002, ele não chegou antes, inclusive o José Alencar, que era do partido do Crivella, o PL, depois PRB, foi vice. O Crivella apoiou o Lula, o PT, desde o início, desde antes do mensalão, desde antes da política de apoio de buscar apoio do Centrão que o Lula promoveu, e foi peça central para o que o PT teve de mais social. Várias medidas só foram aprovadas por conta do Crivella. Então, e lembrando que o PRB foi o último partido a aderir ao impeachment da Dilma, e só aderiu por conta da absoluta inaptidão política da Dilma, da recusa da Dilma de ter o apoio do PRB. Não é que o Edir Macedo não queria apoiar a Dilma é que não quis o apoio do Crivella de Edir Macedo. Então, até eu, se fosse ele, até eu faria... Ô Felipe, a Dilma aderiu ao impeachment antes do PRB. Ela aderiu ao impeachment antes do PRB. Exatamente. Mas então, eu queria só colocar o seguinte também, você falava aí, né, numa colocação aí controversa, dizendo que bom que o PT tem milicianos para chamar de seu. A gente tem que ver que há na esquerda um anticlericalismo evangélico, né, uma demonização de políticos pastores. E aí é um eleitorado em que a gente não entra para dividir. A gente tinha, por exemplo, o Antônio Garotinho, que era uma liderança com imensa penetração nesse meio, e ele era demonizado por isso nessa esquerda intelectual, né, assim, desse pessoal aí, e você vê que ele é demonizado desses setores, né, e foi construído isso no Rio de Janeiro, uma demonização muito grande do casal Garotinho, principalmente, por essa questão, e a gente não tem interlocução, porque aquelas pessoas que a gente tinha para entrar para dividir nesse eleitorado, nós próprios rejeitamos, né, Felipe? Lembrando que a demonização do Garotinho pela esquerda no Rio foi apenas uma continuação da demonização do Brizola e do Darcy Ribeiro por essa mesma esquerda. Antes mesmo dessa questão evangélica, essa esquerda cheirosa do Rio já tinha horror a esse apelo mais popular de candidatos mais identificados com o povão, né? Então, o Garotinho, como, de certa forma, continuador do trabalhismo do Brizola, do PDT raiz aqui, não do PDT da Tabata Amaral, pelo amor de Deus, né? Muito mais, sou mil vezes Garotinho, votaria 1000 vezes no Garotinho, nenhuma na Tabata Amaral, né? Mais Garotinho, menos Tabata Amaral. Temos que lançar essa campanha aí, né? Então, essa raiva, esse ódio mesmo, né, dessa esquerda cheirosa, antes era o PT, hoje aquele PT passou para o PSOL, né, e o ódio dessa esquerda cheirosa a políticos com apelo mais popular, isso se deu contra o Brizola e depois se deu contra o Garotinho. Mesmo que o Garotinho não fosse evangélico, sofreria a mesma coisa, né?
Porque o Brizola já sofreu, o Garotinho sofreu na esteira do Brizola. E o resultado todos nós vemos aí qual é no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro virou essa latrina que é. E a gente não está em Luxemburgo. O Rio de Janeiro não é Luxemburgo. Então, se quer ter um apelo mais popular, tem que compor com determinados setores e identificar quais segmentos desses setores estão abertos a um diálogo, a uma negociação, uma pactuação por um governo mais popular, mais social. O André Siciliano fez isso com as milícias e conseguiu derrotar o PSL, impôs uma derrota grande ao PSL. O Garotinho fez isso com os evangélicos e o próprio Lula e o PT, quando se aliaram ao Crivella, também fizeram isso. O Crivella estava aberto a esse projeto mais popular, mais social e efetivamente buscou isso na prefeitura. O dinheiro que deixou de ir para o carnaval, de fato, foi para a educação básica. Isso é um mérito do Crivella, isso deve ser elogiado. Agora, é claro que a situação do Rio está muito difícil. O Crivella não fez a denúncia que deveria ter feito, se omitiu nisso, e nisso tem responsabilidade também, mas isso boa parte da esquerda também tem. Então, boa parte da esquerda também não tem moral para acusar o Crivella nesse aspecto. Bem, em relação ao tema de hoje, até estava pensando aqui, né? Hoje é o dia da doutrina de segurança nacional da esquerda, aqui no DE, né? Porque eu falo de desenvolvimento, o Rubem fala de segurança, né? Então, esse binômio desenvolvimento e segurança. O Rubem fala de segurança pública, mas nisso acaba também falando de segurança nacional, né? Então, eu concordo com as análises dele, concordo plenamente com as análises dele sobre segurança, né? Então, essa dobradinha é a dobradinha o DE de segunda é o dia da doutrina de segurança nacional de esquerda. Precisamos ter uma, né? Precisamos de um golbery nosso, né? E quem sabe essa segunda no DE não sirva para inspirar. Um golbery que não é o Zé Dirceu, infelizmente. Eu já fiz análise no programa de ontem de que ele fez um acordo com o golpe e foi traído, né? A pessoa esperar, nessa altura do campeonato, que acordo no fio do bigode vai ser cumprido, é muita ingenuidade. Não, o Zé Dirceu nem chega aos pés do golbery. O golbery não aceitaria ser preso e solto umas 5 vezes, aí todas elas se entregando bovinamente à cadeia. Isso, aliás, eu nem sei quem faria isso, além do Zé Dirceu e do Lula. Será que o Zé Dirceu quer ganhar o Nobel da Paz também, né? Será que ele quer ganhar uma estátua de cera no Museu de Londres, igual o Mandela também? Pô. Esse PT raiz aí por isso fala assim, o PT raiz é que era bom, não era bom coisa nenhuma, não, porque desse jeito aí é uma negação, né? Bem, aí quanto à necessidade constante de desenvolvimento, porque esse desenvolvimentismo clássico, que muitos chamam de ultrapassado, na verdade não está ultrapassado. Eu estava lendo até uma citação do ministro de Assuntos Sociais da Suécia em 54. Ele virou ministro das Finanças do país em 55. Aí olha só o que ele falava a respeito disso, né? Que ele falava que o motivo da política social foi alterado. Agora, quando as condições para novas reformas sociais devem ser discutidas, é o problema da produção e da sua efetividade, a questão de fazer o bolo comum aumentar que vem à tona. Ou seja, essa metáfora do bolo já tinha sido usada por um ministro sueco e num sentido muito melhor que o Delfim quis dizer. E o que esse ministro, o Gunnar String, queria dizer que para você ter reformas sociais igualitárias, você precisa de um alto nível de desenvolvimento produtivo para sustentar isso. E essas duas coisas devem vir juntas. Distribuição e produção devem vir juntas. Não existe oposição entre elas. Não é questão de primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir, como o Delfim colocou. É de fazer o bolo crescer à medida que ele é dividido. Mas ele só vai poder ser dividido se ele crescer. E para crescer tem que ter desenvolvimento. Então daí vem a importância. Mas é bom considerar uma diferença muito importante entre desenvolvimento produtivo e social de um lado e o desenvolvimento capitalista de outro. E qual é a diferença? O desenvolvimento capitalista significa isso que a gente está vendo.
aí, né? O controle de toda a produção pelo setor financeiro e a especulação nas bolsas de valores se sobrepujando à produção e à distribuição materiais. Desenvolvimento capitalista é isso, e o Marx, no livro 3 do Capital, colocou muito bem. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, maior é a sua financiarização. Maior o capital acionário ganha controle sobre o capital produtivo e mais tira do capital produtivo para engordar esse setor financeiro especulativo. Então, isso é desenvolvimento capitalista. Desenvolvimento produtivo e social significa outra coisa totalmente diferente. Significa a capacidade crescente de cada país de mobilizar e ampliar os seus recursos físicos e monetários a fim de propiciar uma melhor qualidade de vida a cada vez mais pessoas. Ou seja, reduzir a quantidade necessária de espaço para sustentar a vida humana em padrões crescentes. Isso tudo com uma ampliação da solidariedade social, redução das desigualdades e tudo mais. E vejam que desenvolvimento produtivo / social e desenvolvimento capitalista, em algumas circunstâncias eles vêm juntos, em outras não, né? A gente considera hoje que a China, por exemplo, a China hoje está passando por um processo de desenvolvimento produtivo e social, mas não capitalista, né? Se a gente pega, sei lá, o mundo ocidental, o mundo capitalista nos 30 anos gloriosos do pós-Segunda Guerra, havia essa convergência, né? No período do sistema de Bretton Woods, entre 45 e 71. Essa convergência foi possível. A partir disso, não. O desenvolvimento capitalista se descolou do desenvolvimento material e, pelo contrário, passou a parasitá-lo, né? E nesse período aí que... Felipe, você seria favorável à volta a algo como o padrão ouro, por exemplo? Você acha que você colocou aí o encerramento desse ciclo no início dos anos 70, você acha que realmente a desindexação do dólar, né, o livre para flutuar e se tornar realmente uma moeda fiduciária, né, basicamente na confiança, mais lastreado no petróleo vendido pela Arábia Saudita, né, virando definitivamente o petrodólar, você seria favorável a uma volta a um padrão ouro, por exemplo? Não, que é o que a China, inclusive, acho que está estimulando, Rômulo. Volta ao padrão ouro jamais, né? Porque o padrão ouro é austeridade permanente, né? Que foi o que efetivamente aconteceu. O valor da moeda não podia superar o valor em reservas de ouro, que é um recurso escassíssimo, é muito escasso. Então, o padrão ouro obrigava uma moeda muito valorizada, e isso tinha um custo social, um custo econômico para a maioria gigantesco. De forma alguma devemos voltar a esse pesadelo, né? O Milton Friedman era a favor de voltar ao padrão ouro. O padrão ouro é o símbolo do liberalismo clássico, do ultraliberalismo, né? Por outro lado, o padrão dólar é inaceitável também, porque o padrão dólar reafirma a hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo todo. O padrão dólar é o principal instrumento político dos Estados Unidos. É a dobradinha, padrão dólar e a força militar americana. O poder monetário financeiro dos Estados Unidos pelo dólar e o poder militar dos Estados Unidos se conjugam e formam uma unidade para dominar o mundo. Então, a gente tem que substituir isso. Aí você pergunta assim, tá, e o que é que pode vir? Eu não vou dar uma resposta definitiva aqui sobre qual padrão deve ser adotado, mas é um padrão monetário que certamente favoreça os governos nacionais a investirem no desenvolvimento produtivo e social de seus países, que não os amarrem, que não os constranjam financeiramente, monetariamente, para adotarem medidas ultraliberais de austeridade. Né? A gente tem Felipe, eu fico realmente em dúvida aí quanto a isso, porque o que eu andei lendo é que a China propõe que pagar compras em ienes e garantir essa moeda a partir do... se vocês quiserem, a qualquer momento podem converter em ouro que a gente
dá o ouro para vocês. Mas na verdade esse movimento, Carlos Krebs, é o quê? Ela está tentando se desvincular do padrão dólar, como falava o Felipe, porque antes o yuan ele era denominado como um múltiplo do dólar, então lá era 8, né, fixado, o câmbio era fixado, e eles gradualmente estão tentando desindexar com relação ao dólar, até porque muitas pessoas desconfiam que essa alavancagem extrema dos Estados Unidos, que tem a impressora, como falava aí o Felipe, e fica imprimindo papel verdinho, colorido, e o mundo inteiro quer entregar suas riquezas, até aqui pelo menos, quer entregar suas riquezas em troca desse papelzinho verdinho, alguma hora esse castelo de cartas pode ruir. Então a China está gradualmente fazendo isso. A Rússia já se desfez de quase todo o seu estoque de dívida americana e também está comprando ouro e quase não exporta ouro. A Rússia tem grandes reservas de ouro. O que ela produz, ela guarda internamente. Está todo mundo se protegendo caso venha esse colapso aí financeiro. Agora, eu concordo com o Felipe, eu também sou contra o padrão ouro. Isso aí sempre esteve ligado à finança, que é a favor da manutenção do monetarismo, né? Sempre o valor da moeda e um câmbio valorizado. Mas a gente precisa entender, né, que no padrão dólar, a moeda, né, a divisa, ela tem 3 funções, a moeda ou padrão, como foi o ouro antes. Primeiro, ela serve como um meio de conta, né, você enfim, calcular coisa de economia, ela serve como meio de pagamento no comércio internacional. E, em terceiro lugar, ela serve como reserva. Então, mal ou bem, o valor do real está lastreado nas reservas que a gente tem em dólar. É por isso que a gente consegue manter, né, flutua e tal. Mas, assim, nesse momento, esse é um desafio. A gente tem que pensar, embora eu concorde com o Felipe que a gente tem que tentar manter um câmbio favorável ao desenvolvimento, mas de alguma forma a gente tem que manter alguma reserva para manter essa segurança contra qualquer tipo de ataque especulativo. E aí o desafio é saber qual será essa nova reserva. O Brasil não vai fazer isso porque hoje em dia está completamente subalterno aos Estados Unidos, mas como grande detentor da dívida americana, está aí no top 5, top, sei lá, 6, assim, uma coisa assim. Já deveria estar desovando essa porcaria dessa dívida americana, porque esse troço, os chineses que tem trilhões, já mostrei aqui outro dia, eles estão desovando essa porcaria. Isso é um mico. Essa dívida americana é um mico. E o Brasil vai junto. O Brasil vai segurar a alça do caixão e vai ser enterrado junto, Felipe Quintas. Não, uma proposta interessante, não estou falando que ela deveria ser adotada, porque eu acho que deveria ser analisada melhor, mas uma proposta que, no mínimo, deveria ser discutida com atenção e carinho pela sociedade brasileira e particularmente pela esquerda, era a proposta do saudoso Enéas de fazer um padrão nióbio no Brasil, de lastrear a moeda brasileira no nióbio, porque o Brasil monopoliza as reservas de nióbio no mundo, 98% das reservas estão no Brasil. O nióbio é fundamental para qualquer desenvolvimento tecnológico de ponta, nos Estados Unidos, na China, e o Brasil sequer controla o preço do nióbio. Mas, dada essa vantagem natural nossa, poderíamos, além de determinar o preço, também lastrear nossa moeda em nióbio, que é um recurso abundante no Brasil e é o diferencial do Brasil no mundo, e é fundamental. Agora, para isso, tem que nacionalizar o nióbio, tem que estatizar o nióbio, que hoje a exploração é controlada por 2 empresas, uma do Moreira Salles e outra a Anglo-América, né? Ou seja, está totalmente na mão do imperialismo nossas reservas de nióbio. Um dos nossos principais tesouros está na mão de mineradoras inglesas e americanas. Não dá, né? A gente teria que estatizar o nióbio. Mas quem vai fazer isso aí, né? O Bolsonaro quer entregar o nióbio. Ele que tanto falou em nióbio só para entregar, né? Como tudo que ele toca, ele é o rei Midas, o Bolsonaro é o rei Midas do entreguismo. Tudo que ele toca, ele quer entregar, né? Na verdade, ele é o rei merdas, né? Acaba sendo toca vira bosta. Acaba sendo o rei merdas. Vira bosta pra gente e vira ouro pros gringos, né? Ele é o rei Midas pros outros e o rei merdas pra gente, né? É exatamente isso que está acontecendo. E a China, ela está se interessando aí pelo padrão ouro porque ela certamente já abocanhou boa parte das reservas de ouro, das minas de ouro na África, né? Então ela já está confiante, está certa ela, para o lado dela está certo, como os Estados Unidos também estão certos para o lado deles. Mas para a gente não vejo nada positivo nisso aí. Né? Felipe, só para concluir, esse movimento que você identificou, Carlos, da China fazer isso, ela está tentando tornar o yuan, né? Aliás, tem essa diferença, né? Tem gente que fala yuan, tem gente que fala renminbi, que na verdade, me explicaram que o nome mesmo é renminbi, que é o menos usado. E yuan quer dizer dinheiro em chinês. É que nem falar que dinheiro e real é a mesma coisa. Então, não é yuan, mas
popularizou-se no Ocidente falar yuan. Mas, enfim, eles estão fazendo porque a China não tinha curso internacional, então, aos poucos, eles estão... A segurança que o ouro traz às demais sociedades e, né, atores do comércio, ela está vinculando para, num segundo momento, fazer o que o Nixon fez em 72, 73, sei lá quando foi, e desvincular. Quando o yuan passar a ter a fidúcia, a confiança no comércio internacional, não tem por que mais ela usar essa muleta da vinculação ao ouro. Então é uma transição para sair do dólar e um dia conseguir que essa moeda seja o lastro da confiança na economia chinesa. Felipe. E sem dúvida a moeda é muito importante para o desenvolvimento, porque precisamos de um regime monetário que favoreça a atuação do Estado a favor do desenvolvimento produtivo e social, coisa que nem o padrão ouro e nem o padrão dólar propiciam, né? Só que no período de Bretton Woods, que era um sistema misto, era um padrão ouro-dólar, né, por assim dizer, mas já com a hegemonia dos Estados Unidos, por conta da emissão de dólar, que vai se consolidar plenamente com Nixon em 71, quando ele desvincula o dólar do ouro, e a partir dali a moeda americana passa a ser lastreada apenas tanto no trust do Estado americano e do Federal Reserve, que é um cartel privado bancado, cuja confiança é assegurada pelo Estado americano e pela força militar americana. O padrão dólar se mantém por conta disso, por conta da palavra do Estado americano, que é reforçado pela sua força militar, né? Mas nesse período de 45 a 71, a ideologia básica era de construção do estado de bem-estar social industrializado, seja com Vargas e o Perón na América Latina, seja com os governos social-democratas e trabalhistas na Europa, ou os governos nacionalistas, como o de Gaulle na França. De Gaulle, que era um grande crítico do padrão dólar, né? Tem um vídeo famoso aí dele, é só você ir no Duplo Expresso colocar De Gaulle, você vai encontrar um vídeo dele em francês, mas já tem até no YouTube legendado em português. É só você buscar no YouTube De Gaulle dólar, em que ele fala isso, essa moedinha, esse papelzinho pintado, a gente está entregando nossas riquezas contra isso, não é possível, você tem razão. Exato. E não à toa que o De Gaulle foi a primeira vítima de uma revolução colorida, né, que foi em maio de 68. Uma revolução colorida que teve, se não foi promovida pela CIA, pela mídia ocidental, teve todo o apoio dela. Inclusive, já há registros de que havia agentes da CIA insuflando maio de 68, insuflando aqueles jovens a protestarem. No mínimo, apoio indireto por ter financiado os acadêmicos que, né, deram o suporte filosófico e ideológico para aquele movimento. Exatamente. Ou seja, aqueles acadêmicos do estruturalismo, do pós-estruturalismo, foram instrumentalizados uma causa que eles sequer concebiam, né? Ao passo que o grande desenvolvimento cultural da França no governo do De Gaulle, né, foram investimentos culturais muito grandes. O André Malraux foi o ministro da cultura do De Gaulle, incentivou bastante a cultura francesa. Isso ninguém lembra, todo mundo só lembra daqueles rebeldes destruindo tudo, que, na verdade, se olhar bem, o que aqueles jovens revoltados fizeram na França, fizeram em Paris em 68, é o que o financismo quer fazer com os estados, com os países: vandalismo, destruição, né? Aquela turma ali, tipo Daniel Cohn-Bendit. Aliás, o Cohn-Bendit não à toa virou um ultraliberal europeísta. A Marina Silva está engajadíssimo na campanha da lista do Macron, agora no fim do mês, para o Parlamento Europeu. E, Felipe, naquele momento, tem uma diferença para hoje, né, que tinha na França, aí você vê a Europa Ocidental, o Ministério da Censura ia lá e falava: não, isso aí não vai ao ar, não, isso aqui deixa eu ver e tal. Porque, vamos convir, no contexto atual, com essa democracia liberal, você resistir às modalidades de ataque híbrido, sem você ter um controle da comunicação como há na Rússia e há na China, ou seja, esse liberalismo que a gente importa numa forma mais deformada ainda na periferia do capitalismo, é difícil, né, Felipe? Sim. O De Gaulle subestimou essa questão. É claro que na época isso não se discutia muito. O De Gaulle realmente achou que eram apenas jovens querendo mais participação. Aí o De Gaulle foi para a televisão ali dizer que ele era o presidente da participação, mas não resolveu nada. Nada. Maravilhoso, eu vou procurar. Aliás, se você for a duploexpresso.com e colocar
maio de 68, primeira primavera, ou CIA, bota maio de 68 CIA, você vai encontrar um artigo que a gente trata dessa hipótese, e, salvo engano, eu coloquei lá o link para um documentário da França, em que ele ali não teve o timing político, ele saiu para uma viagem, ele achou assim que ele ia diminuir a estatura dele se ele entrasse para polarizar com esse pessoal, e ele fez uma viagem internacional, foi lá para a Alemanha, depois ficou num retiro na residência de campo dele, assim, ele deixou a coisa tomar, né? Ele achou que ele fez um cálculo errado, achou que a coisa ia evanescer, e aí quando viu a vaca já tinha ido pro brejo. Ele deu as costas, não deu importância, e a história tomou conta. Lembrando apenas que ele voltou depois, se consegue ter acho que num referendo, um plebiscito, ele tem uma vitória importante, continua, mas, embora eles tenham sido derrotados eleitoralmente, o pessoal de 68, na sequência, ele logo depois, aquilo machucou muito o De Gaulle e foi, né, o início da sua queda, que acabou depois saindo da presidência e morreu pouco tempo depois. Aí. Lembrando que o De Gaulle, enquanto vivo estava, impediu a Inglaterra de entrar no que seria, né, o protótipo da União Europeia, que eram as comunidades econômicas europeias, porque sabia que era um cavalo de Troia, sabia que era a alavanca do imperialismo americano dentro dessa Associação de Nações Europeias. Ele saindo, que era o último obstáculo, entrou a Inglaterra, e a gente está vendo o que aconteceu. E o De Gaulle também lançou um programa nuclear que tornasse a França independente da tecnologia americana, porque até os anos 60, o único país da Europa que não precisava pedir a licença de importação da tecnologia americana era a Suécia. Só a Suécia, até os anos 60, tinha um programa nuclear estritamente nacional. O De Gaulle fez a França se tornar o segundo, né? Só que a Suécia não mete medo em ninguém, a França já mete, né? E mesmo na Suécia, os Estados Unidos se opuseram bastante ao programa nuclear sueco, interferiram bastante. E na França promoveram uma revolução colorida. Tudo bem, teve uma revolução colorida neoliberal na Suécia depois, mas foi em 83, já em outras circunstâncias. Mas a primeira foi a da França. Lembrando que o De Gaulle tirou a França do comando unificado da OTAN, não tirou da OTAN, mas tirou do comando conjunto da OTAN. Como você falou, a França é um dos países que mais explodiu bomba em teste. Ali, o Greenpeace ficava doido lá, porque explodiam no atol de Oruro. Inclusive, o serviço secreto francês afundou um navio do Greenpeace que tentava impedir uma explosão lá. E o De Gaulle era maravilhoso, assim, no cinismo. O pessoal falava, De Gaulle, por que você não explode bomba nuclear na França? Ele falava, mas Oruro é a França. Genial ele. Né? E era alguém que estava comprometido com o estado indutor do desenvolvimento produtivo e social. Se alguém lê o Memoir d'Espoir, né, o Memórias de Esperança dele, esse período, aí tem o livrinho ali, Le Renouveau, né, o período de renovação, né, que foi quando ele volta ao governo em 58. Né? Se pega aquilo ali, vai ver ali as ideias dele, o comprometimento que ele tinha com o Estado desenvolvimentista e social na França. Né? Isso é muito importante. Muito melhor do que qualquer outro que veio depois. Alguém fala assim, daquele desenvolvimentismo, aquelas ideias dos anos 50, tão velhas. Tão velhas, mas foi o que construiu a estrutura, de fato, que os países ocidentais têm até hoje. Os moderninhos não construíram nada. Né? Os antiquados construíram. Então, vai ver que os jurássicos que estavam certos, e o nosso equívoco, né, do Brasil e da França e de vários outros países foi não ter permanecido com os jurássicos. Talvez se a gente tivesse permanecido com os jurássicos, a gente estaria todo mundo viajando para o espaço. Toda família hoje teria direito a passar as férias no espaço, né? Ver os cometas lá. Mas não, a gente está aqui tomando tiro, né? na rua. Por quê? Muito por conta dessa pseudo-modernidade que foi vendida, que na verdade é apenas uma justificativa para o subdesenvolvimento e o atraso. Né? Então, nesse período dos Jurássicos, né, o Estado assumiu um grande protagonismo, uma vez que mantinha sob controle o capital especulativo e mantinha um conjunto de regulações que o permitia ser a liderança nacional, conciliando os interesses dos empresários, dos trabalhadores e da classe média em sociedades cada vez mais homogêneas socialmente. Só foi possível por conta do sistema de Bretton Woods, que favorecia o setor produtivo ao invés do setor especulativo e mantinha as movimentações de capital, a especulação de capital sob vários controles. Né?
E teve o uso das empresas estatais nos setores estratégicos foi fundamental para colocar o público como regulador desses setores estratégicos, setores de defesa, de energia, de tecnologia em geral, de infraestrutura, né? Energia nuclear, novos tipos de energia. O uso de empresas estatais nesses setores colocou o público como regulador e evitou que a busca privada do lucro, a mera busca privada do lucro, ameaçasse os objetivos nacionais, os objetivos coletivos, né? Só que desde 71 houve uma inflexão nesse sentido. Ou seja, desde 71 o desenvolvimento capitalista se descolou do desenvolvimento produtivo e social. Primeira paulada foi a desvinculação do dólar do ouro, a imposição unilateral pelos Estados Unidos do padrão dólar, né? Em 71 teve o choque do petróleo em 73, que alimentou espetacularmente o financismo. Muitos dizem até que o próprio Rockefeller, os Rothschild estiveram envolvidos nesse choque do petróleo, foram eles que incentivaram os países árabes a elevarem os países árabes organizados na OPEP, cartelizados na OPEP, que o Rockefeller e os Rothschild incentivaram eles a aumentar o preço do petróleo, justamente para inviabilizar o industrialismo nos países ocidentais e alimentar o financismo, uma vez que aqueles petrodólares que entraram nos cofres dos sheiks árabes, todos eles foram reciclados nas praças financeiras de Londres e de Nova York. Ou seja, os Rockefeller e os Rothschild ganharam muito dinheiro com essa reciclagem de petrodólares nos bancos ocidentais. Pô, Felipe, e a mesma coisa é feita hoje em dia com a renda da droga. A gente tem que perguntar se Exato. Realmente são petrodólares ou são coke dólares hoje em dia, porque todo narcodólares, porque todo esse dinheiro aí serve também a reciclado nas praças financeiras de Londres e Nova York e, de uma certa forma, mantém a confiança na fidúcia na moeda americana. E viva o livre mercado, né? Livre mercado entorpecendo todo mundo, né? Destruindo as indústrias, destruindo os empregos, destruindo a qualidade de vida nos países para alimentar esse setor parasitário que são as altas finanças. Mas se você pega o Marx, ele já falava que desenvolvimento capitalista é justamente isso. Então, no século XIX, o bom e velho barbudo já estava antevendo todas essas movimentações. Eu acho que ele também não esperava que fosse ser com tanta canalice quanto se tornou. Mas o capitalismo é exatamente isso, né? Só que, além dessa mudança econômica, ainda teve o choque dos juros em 79 também, né? Que o choque dos juros, então, foi o caixão no prego dos estados de bem-estar social e do nacional desenvolvimentismo, né? Uma vez que elevou os dólares, fugiram todos para os Estados Unidos, né, em busca ali da alta remuneração, e, além disso, elevou substancialmente a dívida dos países que estavam endividados em moeda estrangeira. Lembrando que não foi só o Brasil vítima disso, mas também vários países socialistas, como Polônia e Romênia, também foram vítimas desse choque de juros, uma vez que eles estavam Também a Europa Ocidental, Felipe, e aí isso vai se criar esse sistema da dívida. Quando a gente fala do Brasil, logicamente que o Brasil é o paroxismo desse sistema de dívida para extrair a renda e conseguir impedir o desenvolvimento, mas isso também se refletiu na periferia desenvolvida do capitalismo. Na Europa Ocidental, que hoje em dia tem essa dívida, o discurso todo aqui de contracionismo é dizer não pode expandir essa dívida, mas essa dívida foi um reflexo, e é muito fácil para os Estados Unidos. O Paul Volcker, que na época fez esse choque de juros, ele falou: eu vou acabar com a inflação nos Estados Unidos, pouco me importa se no caminho tem que arrebentar dezenas de países. Mas é muito fácil fazer isso quando você está emitindo uma dívida em que você vai pagar mais, mas você tem impressora em que você vai pagar isso. Olha que maravilha! Você imprime a moeda com que você vai pagar. Então, é muito fácil fazer isso. Agora, o restante do mundo, esse sim realmente foi arrebentado por essa questão, essa transferência de riqueza do setor produtivo, da economia produtiva, social e o capital produtivo para as altas finanças transnacionais, né, Felipe? Só os Estados Unidos têm esse privilégio exorbitante do dólar, né? De ter a moeda que é o padrão mundial, que é o lastro mundial. Isso é um privilégio político, econômico, financeiro
exorbitantes. Você falou dos países da periferia da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, os PIGs, né, como são chamados pela mídia ocidental, boazinha e tolerante, né, são chamados de PIGs. Esses países vivem uma espécie de padrão ouro. Até o euro, para eles, é uma espécie de padrão ouro. Né? Eles estão incapacitados de desvalorizar suas moedas e de administrarem os seus recursos monetários para promover os objetivos nacionais deles. Está tudo dependente dos outros. No caso do padrão ouro, estava dependente dos bancos ingleses, que era quem tinha as reservas de ouro. Hoje, no caso dos países da periferia europeia, está dependente do Banco Central alemão. Só que esse turning point, esse ponto de virada que aconteceu a partir dos anos 70, isso também foi sustentado ideologicamente. Né? Temos aí o monetarismo do Milton Friedman, né? Que na verdade é um arcaísmo econômico gigantesco. Isso que é jurássico de verdade, são ideias primitivas, né? De uma primeira fase do capitalismo liberal que se julgava superado, no entanto voltou com força total numa versão ainda mais financeirizada. Né? O monetarismo que é Paulo Guedes, né? Resumindo, que é monetarismo, Paulo Guedes é um discípulo fiel do monetarismo do Milton Friedman. Ô Felipe, você que é muito atento, a gente já tem que ir caminhando para o final, mas você deve estar prestando atenção nisso, está aí mais do que cantada em verso e prosa a manipulação da economia brasileira de uma forma mais acentuada ainda pela finança transnacional, estourando a bolha que foi construída ao longo desses anos do golpe para fazer os ativos brasileiros se valorizarem de uma forma artificial, já que a economia brasileira não cresce há 4 anos, nada justifica a Bovespa ter chegado ali esbarrado nos 100 mil. Parece que a coisa já está caindo, já caiu do patamar de 90 mil, mas é para chegar a 50, gente. É para chegar a 50, para o dólar subir bastante, mas isso tudo não vai ser uma coisa espontânea. A hora que a finança determinar, que ela já estiver toda posicionada, para os ativos brasileiros trocarem de mão. E aí quando você fala, vai tudo passar para o estrangeiro, é verdade, eles vão entrar e vão comprar tudo barato, né? Vai ter um overshooting, vai ficar desvalorizado e vão comprar. Mas muitos desses que estão associados à finança nessa operação para fazer a troca de mão dos ativos brasileiros são brasileiros, aí eu tenho que colocar aspas nesse brasileiros, que têm embaixadores de décadas fora do Brasil, na Suíça, Singapura, Dubai, agora muito, né? A Suíça é menos interessante agora porque ela se tornou mais transparente por pressão dos Estados Unidos e da União Europeia, então agora é muito Singapura, muito Dubai. Aliás, não é surpresa que o João Dória, quando assumiu a prefeitura de São Paulo e disse que ia privatizar tudo, ele vai fazer o roadshow dos ativos que ele ia vender, onde? Dubai. O cara do Golfo está interessado em comprar Parque Ibirapuera em São Paulo? Não, é porque não é cara do Golfo. O cara do Golfo é só o administrador. Tem muito dinheiro de caixa 2 brasileiro. E esse pessoal, qual é o problema? Muitos desses são políticos aí que estão em décadas. A gente sabe, por exemplo, que a família Sarney, segundo o vazamento, teria o equivalente a 400 milhões de dólares fora do Brasil. Outros políticos tantos, não vou mencionar aqui nomes, sei de alguns, inclusive porque conversei com pessoas aqui da Praça Financeira em Zurique, pessoas que estão nativas no Congresso Nacional. E essas pessoas, para todos os fins, têm na sua mentalidade, a forma como elas articulam, a mentalidade como se fossem investidores estrangeiros. Eles ganham quando o real se valoriza. Primeiro eles vêm ganhar, vão comprar barato, aí o real valoriza, depois eles vendem, se desfazem e ganham 2 vezes, né? Não só na valorização interna, mas também na valorização cambial. Então, o nosso problema é ter a elite política cooptada pela finança transnacional, não só pela propina pequena ali, né, baixa, no varejinho e tal, mas principalmente porque eles estão associados a esse capital que vem de fora. E está tudo armado aí para isso, para essa nova estouro da bolha do Brasil, o pessoal comprar tudo. Você deve estar atento a isso, né, Felipe? Vendo qual a consequência disso para o desenvolvimento brasileiro. E porque você falou do Paulo Guedes, por isso que eu lembrei. O Paulo Guedes foi aos Estados Unidos na semana passada com o Bolsonaro e fez um discurso em inglês para investidores falando que em 60 dias a reforma da Previdência está aprovada. Deu certeza. A gente está procurando, sempre armada, a finança ela escolhe quando ela vai estourar a bolha. Pode ser, o Paulo Guedes é um representante da finança, que ele esteja combinado isso, a gente sabe da dificuldade de aprovação da Previdência, e aí ele está usando isso, na verdade, para, quando não aprovar, dizer, teve uma reversão das expectativas, pode começar a derrubar. Então isso aí pode ser o sinal que eles estavam planejando aí para fazer essa mudança de mão dos ativos, Felipe. Sim, isso aí, na verdade, é apenas um desdobramento, mais uma operação de espoliação do país, pelo que o Brizola chamava de elite infecunda do país, né? Que não produz nada, não fertiliza nada, apenas expolia, saqueia. São essas as tenebrosas transações que subtraem o Brasil.
Ainda bem que antigamente as tenebrosas transações eram para construir estranhas catedrais, ou seja, Ponte Rio-Niterói, né, usina de Itaipu, essas coisas. Hoje, estranha catedral é o Templo de Salomão, lá em São Paulo, né? E, além disso, pior ainda do que isso são as tenebrosas transações para favorecer as estranhas catedrais da Suíça, de Dubai, né? Que aí sim é que se esconde o dinheiro, os recursos espoliados do mundo todo por essa elite infecunda, elite que eu não vou nem chamar de nacional, porque não é nacional, ao contrário, é antinacional por definição, né? E é por isso que querem privatizar tudo, porque onde eles veem algo para ser saqueado, eles vão lá e saqueiam, né? É um método de roubo e de assalto gourmet, digamos assim, né? Ô Felipe, Então, inclusive, eu preciso só acrescentar uma coisa, uma informação que eu recebi recentemente aqui de pessoas da Praça Financeira em Zurique, é que normalmente esse dinheiro dos brasileiros, eles vêm por aqueles mecanismos heterodoxos, é por doleiro. Eles não vêm por remessas legais registradas no Banco Central do Brasil, em que você teria que justificar de onde veio aquela renda, não é o Caixa 2 por definição. Ele está frio, ele está fora do sistema, inclusive esse Caixa 2 brasileiro que calculam em $500 bilhão ou mais, que está fora aí, ele surgiu justamente quando surge a correção monetária em 1965 com a ditadura militar. Então, o Caixa 1, que era oficial, tinha correção no banco, então com a inflação, espiral inflacionária, não ia perder o seu valor. Mas quando você tem um Caixa 2, você não pode depositar no banco. Então, o que você fazia ao longo de décadas, aí, desde 65, com a correção monetária? Você dava para o doleiro mandava para fora e aquilo ficava em moeda forte. Aí você usava, constituía pessoa jurídica, enfim, coisas para comprar coisa no Brasil. Apartamento, a gente sabe, o Serra, acho que vive numa casa em nome de uma offshore lá, da Caribem e tal. Só que isso é só uma ilustração do que o grande capital, não esses operadores da política, mas que o grande capital brasileiro fazia ao longo dessas décadas. Aí, agora, a gente está aí vendo mais uma vez a possibilidade de uma operação dessa ser feita, só que eu ouvi nas últimas semanas de pessoas aqui na Suíça que foram procuradas por pessoas do Brasil querendo fazer remessas usando o Banco Central do Brasil. Mas pessoas assim, como se diria em francês, sulfurosas, pessoas assim com uma aura muito esquisita, conseguindo mandar, porque todo mundo, gente, presta atenção, você que está aí, se você está na bolsa, sai fora, não quero dar pânico, mas assim, entendeu? A coisa vai ter um estouro financeiro importante do Brasil, e esse pessoal já está mandando, inclusive, via Banco Central, dinheiro aqui para fora, para se proteger dessa desvalorização cambial que vem. E aí, como o pessoal da finança está no controle do Banco Central, Felipe, parece, a suspeita que há aqui em Zurique, o pessoal, inclusive, que está meio com o pé atrás dessas remessas, porque eles sempre falam assim, não, a gente se cobre aqui se o dinheiro veio pelo Banco Central do Brasil, né? Se veio pelo Banco Central, é um dinheiro lícito. Mas, assim, pessoas sulfurosas, né? Esquisito. E aí, possivelmente pelo controle lá com o Bob Fields Neto no Banco Central, e antes dele ainda, o pessoal possivelmente estão dando uma flexibilidade nos controles do Banco Central para permitir que dinheiro esquisito saia e se proteja dessa desvalorização cambial, mais que cantada em prosa e verso, Felipe, para concluir. Mas sem dúvida, por que você acha que o Banco Central ele nem aparece na mídia? A mídia não fala no Banco Central, né? Fala-se do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Economia, de tudo que é Ministério, né, da Justiça, mas o Banco Central, que é a boca de fumo dos financistas, como não sei se foi o assessor do Eduardo Moreira que definiu o Banco Central como boca de fumo dos financistas, mas é exatamente isso, é esse o epicentro do privatismo, do financismo, do entreguismo no Brasil, e que está completamente subordinado aos interesses da banca, aos interesses financeiros. Tanto que a mídia blinda o Banco Central do Brasil, quando, na verdade, o Banco Central ele tem que estar subordinado ao Executivo, né, para poder servir aos interesses do país. A administração, a regulação monetária do país tem que servir ao próprio país e não aos financistas, sejam eles de dentro ou de fora do país, mas sempre mesmo os financistas de dentro sempre acabam indo para fora do país, já que o capital ele tem uma tendência centrípeta, né? Ele flui da periferia para o centro, não apenas a partir de transações legais, comerciais, como a CEPAL muito bem colocou, mas também por meio de transações ilegais, por meio dessa expoliação fora da lei, que isso
Isso coloca o dinheiro, os recursos do país para fora. Então, o Banco Central do Brasil, essa autonomia do Banco Central do Brasil é apenas para sacramentar a independência do Banco Central em relação ao povo brasileiro e a total dependência em relação aos financistas. É uma questão de primeira ordem na questão democrática e institucional do Brasil, no entanto, quase ninguém coloca o Banco Central em questão, né? Eu receio não ter mais muito tempo aí para falar, eu ia falar das justificativas arrumadas pelo financismo para poder justificar esse processo de desmantelamento dos estados de bem-estar social industrializados no Ocidente desde os anos 70. Né? Vamos continuar, então, esse tema na semana que vem, Felipe? Sim, tá. Aí eu continuo a partir desse ponto que eu vou precisar de um tempinho. Muito bem, perfeito. Combinado, Felipe Quintas. Muito obrigado aqui pela sua exposição. O problema é que a gente gosta de ouvir sua opinião sobre várias outras coisas. Então, por isso que a gente... Exato. E também tem muitas outras coisas são importantes também a serem ditas. Por exemplo, essa questão do André Siciliano. Exato. E da importância dele para derrotar o PSL no Rio de Janeiro, derrotar com o Witzel, né? Porque o André Siciliano fez uma articulação política genial com o PSC, com o PMDB, com outros partidos do Centrão, incluindo o governador Witzel, para derrotar e humilhar o PSL no Rio de Janeiro. Isso foi uma vitória gigantesca do campo da esquerda, em nível nacional, já que o Rio de Janeiro tem uma importância central no país, basta ver que é o epicentro da Lava Jato e do desmonte do país. O Rio de Janeiro é um laboratório. O André Siciliano conseguiu liderar uma mobilização para derrotar o PSL aqui, e, no entanto, a maior parte da esquerda no Brasil ignora isso, e a esquerda do Rio de Janeiro discrimina o siciliano. Tem preconceito em relação a ele, justamente por ele ser ligado à milícia, está ligado a casos de corrupção, ou seja, prefere colocar um Rodrigo Amorim no governo do que tomar uma posição madura na política e derrotar essas forças reacionárias e obscurantistas, né? Aí é por isso que o Rio de Janeiro está nessa droga, porque com uma esquerda de Freixo, de Márcia Tiburi, de PSOL, não dá para ir à frente, né? Hitler vai parecer um ursinho de pelúcia perto do que essa gente vai parir no Brasil, do que já pariu, na verdade, mas se deixar essa gente livre aí, essa gente vai parir monstros muito piores aí. Muito bem, valeu. Recado dado, Felipe Quintas. Bom dia para vocês, a gente aguarda na segunda-feira. Muito obrigado, Felipe. Acho que é muito importante a gente sempre enfatizar essa questão de que as coisas estão muito vinculadas, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que trazer para a realidade, para a situação política brasileira, para poder sempre fazer uma comparação entre o que se quer e o que se pode. Então, eu agradeço muito a tua participação e esse teu interesse em vincular as coisas e falar de tudo como sendo tão importante quanto o tema base que tu está apresentando. Rômulo, eu agradeço a participação hoje. Deixa um abraço ao Felipe, deixa um abraço ao Rubens, que está entrando agora, mas eu tenho que partir. Bom dia a todos. Valeu. Também. Obrigado. Valeu, Felipe. A gente vem... Valeu, tchau. Tchau, tchau.